Imagina que para você entender o que está por trás do comportamento do seu filho, para você entender qual é a causa, qual é a raiz, o que está motivando o comportamento da birra, da teimosia, você precisa imaginar que o comportamento do seu filho é como se fosse um quebra-cabeça. E olha só, mãe, eu sei que talvez você já tentou todas as peças possíveis. Talvez você já tentou ali encaixar a peça da conversa, a peça do carinho até. Talvez você já tentou ali encaixar a peça dos castigos, de ser mais firme. Talvez você já tentou a peça das ameaças, de ameaçar, deixar assim algo que a criança gosta. Ou talvez você já arriscou até a peça das palmadas, para tentar resolver esse cenário. Só que, mãe, diante desse comportamento de teimosia, de birra, se nada disso adiantou até hoje, é porque está faltando uma peça muito importante. E essa peça que ela é tão importante, ela se chama conhecimento. É o conhecimento daquilo que está motivando toda essa explosão de comportamentos desafiadores que os nossos filhos se manifestam. E quando, gente, essa peça do conhecimento ela é encaixada e você realmente consegue entender o que está por trás do comportamento do seu filho, essa peça do conhecimento, ela resolve a birra de qualquer criança de qualquer idade. Ela resolve tanto a birra de uma criança de 2 anos, ou quando a teimosia e o comportamento desafiador de uma adolescente de 12, de 13. Porque você entende, porque você conhece a causa, porque você identificou a raiz do problema. E o conhecimento, ele te proporciona isso, tá? Porque o conhecimento, ele é capaz de tanto prevenir esses sintomas ou tratar a doença em si. Imagina que um médico, ele tem o conhecimento suficiente, um especialista da área de saúde, ele tem o conhecimento suficiente para prevenir um resfriado, mas ele também tem o conhecimento suficiente para tratar esse resfriado, não é verdade? Então, quando ele percebe que está ali na estação de inverno, ele já começa a prevenção, literalmente, né? Ele toma as vitaminas que podem prevenir um resfriado, ele utiliza as estratégias, com todo o conhecimento que ele sabe, né, que pode causar ali aquele resfriado, ele vai agir com prevenção. E da mesma forma, se o resfriado chegar, esse médico, com todo o conhecimento que ele tem, ele é capaz de tratar com as estratégias certas, com os remédios certos, utilizando o que é preciso de fato para acontecer ali todo o tratamento daquele resfriado e a pessoa ficar ok, não é verdade? E com o seu filho é da mesma forma, mãe. Quando você entende o que está por trás da birra do seu filho, o que está motivando a rebeldia do seu filho, o que está motivando a teimosia do seu filho, mãe, quando você entende e conhece, você é capaz de agir de forma preventiva a ponto dessa criança não agir dessa forma. Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Então imagina, mãe. Imagina, por exemplo, talvez você está aí com uma criança de 3, de 4 anos de idade, naquela fase típica aí das birras, onde muitas vezes essa criança está se comportando até de maneira agressiva. Sabe aquele comportamento que tira qualquer mãe do sério? Que é aquele comportamento da criança jogar objetos no chão, da criança quebrar coisas, da criança chutar, ou às vezes da criança até morder. Quando você conhece, mãe, a motivação, a raiz, o que está causando todo esse comportamento, mãe, isso é simplesmente libertador. Porque você, mãe, começa a tratar de forma preventiva para que esse comportamento ele não venha acontecer. Porque você adquire o conhecimento suficiente para você prevenir e para você tratar, a ponto de que o seu filho nem tenha mais esses tipos de comportamento, porque você vai tirar o foco em simplesmente do seu filho agir dessa forma, de ser agressivo, de ser às vezes de morder, de bater, de chutar, mas você vai começar a olhar para o que está motivando. Então, o conhecimento ele te proporciona isso. Isso é maravilhoso. E eu sei que muitas mães, elas chegam a desistirem mesmo, sabe? Eu falo que às vezes eu percebo que muitas mães, elas se acostumam com o caos que elas vivem.
Porque elas já tentaram de tudo, sabe? Aquela sensação que, meu Deus, eu já fiz de tudo, mas a impressão que eu tenho é que meu filho está cada vez pior, que o meu filho, ele tem birras mais intensas, que ele está cada vez mais rebelde, mais teimoso, eu não sei mais o que fazer. Então, muitas mães, às vezes, elas chegam ao ponto de acostumar com esse cenário por elas simplesmente não saberem mais o que fazer. Isso é muito triste, isso é muito doloroso para uma mãe passar por isso. E quando essa mãe, ela entra nesse espaço de que, meu Deus, já tentei de tudo, já não sei nem mais o que fazer, então vou me adaptar a essa situação, essa mãe, ela entra num espaço de fermentar a birra, de produzir no filho ainda mais comportamentos de rebeldia, fazendo com que essa criança fique ainda mais reativa, fazendo com que essa criança fique ainda mais agressiva, sem mesmo essa mãe perceber. E eu sei, mãe, que muitas vezes você nem percebe que você faz isso com o seu filho. E por que isso acontece muitas vezes? Por falta do conhecimento. Por falta do conhecer o que realmente está por trás do comportamento do seu filho. Por falta de conhecer o que realmente está motivando o comportamento do seu filho. E eu sei o quanto isso é doloroso. Eu sei, mãe, o quanto que isso é cansativo para você, o quanto isso é estressante, o quanto isso te deixa com aquela sensação de impotência, de que talvez você não está sendo capaz de lidar com a birra do seu filho, de lidar com o mau comportamento do seu filho. E eu sei o quanto isso é frustrante, o quanto isso é triste, mãe.